falar agora, representante da AMIL, doutor Alexandre, que também tem 10 minutos. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Boa tarde a todos. Vou pegar alguns ganchos do Dr. Márcio, que realmente muitas dúvidas, com certeza, ficam para toda a sociedade, não só para a gente que atua efetivamente nas empresas de saúde, mas para os órgãos do defensor do consumidor também e para o próprio judiciário. Pegando um pouquinho da experiência que a gente tem no Grupo AMIL sobre a rescisão unilateral dos contratos, o Dr. Márcio até fez a citação da notificação por edital. Eu acho que realmente concordo, tem que ser no última instância. Nós lá no grupo, inclusive, utilizamos esse tipo de notificação quando o consumidor não é encontrado nos endereços prestados quando da assinatura do contrato, ou se é um contrato até mesmo pessoa jurídica, como a gente chama, através da notificação da empresa, ou até mesmo dos endereços que constam em alguns registros de defesa do consumidor, de órgãos de defesa do consumidor. Então a gente utiliza esse tipo de notificação em última instância, efetivamente, para dar a publicidade do ato da rescisão do contrato. Outra dúvida que gera muito para a gente nos processos judiciais, eu acho que não para a ANS, se não me falha a memória, a doutora Angélica depois pode me corrigir, mas eu acho que para a ANS basta a comprovação do encaminhamento do recebimento das notificações, não pelo próprio consumidor, mas se não foi só me corrige, mas no judiciário é um pouco diferente. Muitos juízes não entendem como válido aquela notificação quando o próprio consumidor recebe aquela carta dando ciência a ele do inadimplemento por 60 dias consecutivos ou não. E tem até um dispositivo no próprio site dos Correios que permite que essa notificação seja feita em mãos próprias, que eles chamam de o ARMP. Em alguns casos, quando a gente sabe que vai dar problema com algum determinado consumidor que já tem a sinalização de algum tipo de demanda ou tudo mais, a gente sempre opta, a empresa opta por esse tipo de notificação que seja entregue em mãos próprias para que não gere nenhuma dúvida quanto ao cumprimento do contrato e da legislação por parte da operadora. Mas um outro assunto que eu também gostaria de abordar aqui, já que o espaço foi concedido em relação à rescisão unilateral do contrato, não só nos contratos de pessoas físicas, como o Dr. Márcio abordou, mas também os contratos que a gente chama de pessoas jurídicas, os coletivos empresariais firmados por empresas diretamente com as operadoras. Na grande maioria dos contratos, os novos, com certeza, de todas as operadoras, há esse tipo de cláusula que prevê que a denúncia pode ser feita por ambas as partes, tanto pelo contratante como pelo contratado. E as discussões que abordam no judiciário são imensas. O próprio STJ já firmou entendimento dizendo que é válida a cláusula de denúncia do contrato desde que essa opção seja dada a ambos os contratantes. Não pode, obviamente, só a operadora ter esse direito de aplicar a denúncia do contrato, e não pode também o contratante, a empresa, de uma forma geral, ter essa opção. Então, o que a gente observa é que há ainda uma evolução no judiciário em relação a isso. Mas uma outra dúvida que fica também para a gente, que a gente aborda muito isso lá no departamento jurídico, é que nos casos que esse contrato de pessoa jurídica é rescindido antes daquele, vamos dizer, daquele ano inicial, a empresa, quando ela faz uma proposta, quando ela fecha uma proposta com uma empresa contratante, ela projeta todo o cálculo atuarial de acordo com aquele período, com aquela faixa etária. E quando esse contrato é denunciado, não sei, com 6 meses de vigência, e há um desequilíbrio nesse contrato. O Vicente está aqui, certamente depois ele vai abordar também em relação ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, que a gente quando fala a gente, a operadora, a gente gere todo esse dinheiro que é a contribuição por parte dos consumidores e das empresas contratantes para que haja a contraprestação, sempre quando o beneficiário tiver esse direito de ter alguma cobertura, ter o caixa para a gente poder fazer esse suprimento. Então, como é que fica? A gente tem observado que o judiciário tem acompanhado a tese da operadora de tentar equilibrar o mínimo nesses casos para que haja uma contraprestação maior por parte da empresa contratante. Quando a operadora ela apresenta uma proposta durante um ano para determinados contratos, com determinadas faixas etárias,
quando esse contrato é rescindido, a gente tem buscado no judiciário o equilíbrio desse prejuízo financeiro que a empresa tem. Da mesma forma que os consumidores, as empresas, tendem a buscar esses direitos no judiciário, as operadoras também estão buscando isso. E do outro lado, quando a operadora denuncia o contrato coletivo empresarial, por diversos motivos, seja por descontentamento em relação à carteira, seja por equilíbrio do seu caixa, seja qualquer objeto que gere esse tipo de denúncia, o que a gente tem percebido é que os consumidores, tanto individuais como até propriamente pela empresa, têm buscado muito o judiciário para que esse contrato seja mantido, e muitas vezes a gente só consegue reverter isso em Brasília, ou seja, a gente consegue manter o contrato vigente, às vezes sem nenhum tipo de reajuste, ou às vezes o judiciário determina que os reajustes sejam aplicados apenas os autorizados pela ANS para o plano pessoa física, fazendo um comparativo para o contrato empresarial. Então, a dificuldade das operadoras em relação a essa rescisão unilateral de contrato também é grande. No mais, eu acho que eu não vou me estender, já 9 minutos aqui concedido pela Patrícia, eu prefiro deixar aberto realmente, os 2 minutos aqui, eu prefiro realmente deixar aberto para um possível debate, quem sabe no final, com alguma indagação, alguma pergunta, uma exposição também por parte da doutora Angélica, que é o órgão regulador. Muito obrigado a todos. Obrigada.